Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre análise de papéis. Desta vez nós vamos dar uma olhada em dados que faltaram para nós sobre o Santander, da vez em que fizemos um estudo sobre os seus resultados do quarto trimestre de 2023. Então, hoje nós temos um vídeo que complementa esse estudo, porque agora nós temos as informações relativas às suas demonstrações financeiras, que segue o padrão internacional, o IFRS, e com isso a gente pode fazer duas coisas. Primeiro, nós podemos completar a nossa tabela de indicadores fundamentalistas do Santander e também a gente pode estender de forma mais consistente o nosso comparativo final com banco. Indo para o site de relações com os investidores do Santander, dentro do segmento de divulgação de resultados, o item que estava faltando para nós eram as demonstrações financeiras, seguindo o padrão IFRS do quarto trimestre de 2023. Esse documento que nos traz as demonstrações financeiras consolidadas, e veja aqui o relatório financeiro seguindo o IFRS. E o que nos interessa aqui começa na página 9, nós vamos dar um salto, eu já deixei marcado para dar uma facilitada no nosso estudo, e a gente busca aqui dentro do passivo e patrimônio líquido, o patrimônio líquido atribuível ao controlador, no consolidado. Veja que nós temos os anos aqui de 2021, 2022 e 2023. Em 2021 era de 105 bilhões aproximadamente o patrimônio líquido, em 2022 110 e no ano de 2023 cresceu a 114 bilhões e 453 milhões aproximadamente. E esse é um dos valores que nós iremos transportar para nossa tabela de indicadores fundamentalistas logo a seguir. Outra informação que também muito nos interessa está na página 10, eu não vou aprofundar aqui porque isso já foi feito no vídeo anterior, e eu vou deixar à disposição no final para você saltar para lá e dar uma olhada em Santander. Mas aqui nós temos as demonstrações consolidadas do resultado. O que vem a nos interessar aqui é exatamente as receitas com juros e similares, que em 2021 era de aproximadamente 78 bilhões, passou a 115 em 2022, agora em 2023 vai a 128 bilhões, que é o que nós vamos colocar lá como receita das intermediações financeiras. Já o lucro líquido consolidado do exercício, ele chega a 9,4, quase 9,5 bilhões. A gente sabe que houve uma redução muito significativa aqui em relação a 22, que foi de 14 bilhões, e também o lucro líquido de 22 já houve uma queda em relação a 2021, que foi de 15,5 bilhões. Então veio num decrescente, talvez isso explique os valores baixos que a ação do Santander tem tido nos últimos tempos. Mas os motivos para essa redução no ano de 2023, aqui uma queda considerável, nós levantamos também no vídeo que eu vou deixar aqui no final, onde você pode saltar e verificar lá todas as explicações que a gente deu. Nós trouxemos pelo menos a presença aqui do vídeo a partir do que foi falado por decorrência da teleconferência de resultados do Santander. E assim nós podemos olhar para a nossa tabela dos múltiplos fundamentalistas, onde lá no início de 2023 nós tínhamos uma projeção aqui de 118 bilhões, para aquela receita de juros e similares, e o banco chegou a 128, superando consideravelmente o que nós tínhamos projetado. Porém, no lucro líquido nós tínhamos uma projeção aqui de 14,7 bilhões e ficou só nos 9,4, 9,5 que nós vimos agora há pouco. Então, lógico que dentro dessa contextualização fica difícil a gente fazer qualquer concepção sobre Santander sem ter visto o vídeo anterior, onde tem as explicações que veio desde a questão envolvendo as lojas americanas até um caso ocorrente que se deu no quarto trimestre de 2023. O patrimônio líquido, nós também apontamos, 114,4 bilhões, teve um crescimento aqui até sutil de 3,88, mas a gente sabe que em parte isso aí fica influenciado pelo próprio lucro líquido da companhia. Nós tínhamos uma projeção
a companhia viesse a pagar aqui R$ 1,16 por ação, e ela pagou, por todos os mesmos motivos, né, que impactaram o lucro líquido, apenas 79 centavos. Veja que por conta desses 79 centavos, o que aconteceu é que nós trabalhamos aqui com o preço teto de R$ 13,23. Basta dividir os 79 centavos por 6%, porque 6% é o mínimo que aceitamos receber em proventos pelo valor que pagamos pela ação. E o dividend yield ficou aqui da companhia em 5,29%, o que fica bem abaixo não, mas fica de forma a se mostrar abaixo dos 6% que nós procuramos. Isso porque nós consideramos o preço da ação ao fechamento do ano de 2023 em R$ 15,02, bastando para chegar no dividend yield dividir os 79 centavos que foram pagos em proventos pelos R$ 15,02, que era o preço da ação. E agora sim nós podemos fazer uma projeção para o exercício de 2024, utilizando mais uma vez os juros reais da nossa economia, ou seja, a Selic menos a inflação. Nesses termos, a gente está projetando aqui um resultado advindo de receitas com juros similares em 134, quase 135 bilhões. E considerando, aqui é importante que não basta apenas olhar para o resultado ruim aqui que teve em 2023. Nós precisamos olhar aqui para todos os resultados que o Santander veio tendo ao longo dos últimos 5 anos. Então, nós escolhemos trabalhar com a média desses resultados. Então, nós pegamos a média, aplicamos os juros da inflação e vamos trabalhar aqui, então, com a possibilidade de um resultado aí de lucro líquido de aproximadamente 4 bilhões e 600 milhões. Bastante conservador ainda. Veja que se nós entendermos aqui o payout da companhia, ele ficou aqui em 61 nos últimos 5 anos, 61,18%. Nós vamos ficar numa posição também conservadora de 60%. Com isso, a companhia tem condições sobre esses 14 bilhões e 600 milhões de distribuir um provento aqui de R$ 1,16 no exercício de 2024. Será que vai conseguir? Bom, nós vamos ter que acompanhar. Desta forma, veja bem, considerando o patrimônio líquido que nós apuramos, de 114,5 bilhões aproximadamente, e considerando prestação no momento que nós estamos fazendo esse vídeo, R$ 13,42, veja que ela caiu muito desde considerando o início do exercício, aliás, o fechamento do exercício de 2023, então, portanto, 2 meses atrás, nós vamos ter aqui um preço da ação pelo valor patrimonial por ação em 0,88. Quando está abaixo de 1, a gente entende que a ação pode realmente estar barata e o risco de se investir numa companhia nesses termos, ele é muito pequeno. Já o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação em 6,88 significa que se você comprar a ação em função do lucro líquido que nós estamos projetando, você receberá de volta em aproximadamente 7 anos. E dessa forma, se confirmar o pagamento daqueles R$ 1,16, nós vamos ter um dividend yield de 8,72%, que é bem acima daqueles 6% que nós procuramos. E agora sim nós podemos deixar aqui o comparativo banco a banco, incluindo dessa vez o Santander, com todos esses dados que nós apuramos, mais outros que nós tiramos no vídeo da análise de quando da apresentação dos resultados, que foi lá no final do mês de janeiro e início do mês de fevereiro. E nós vamos ter agora como comparar com Banco do Brasil, Banrisul e Bradesco, e essa tabela eu sempre deixo à disposição para você lá no Instagram do canal mh.investir. Sem dúvida que o Santander, nessas condições, é um banco que eu fico muito de olho, principalmente por conta desses resultados nada bons nos últimos tempos, mas a remodelagem que o banco está tentando apresentar, e foi o que pelo menos foi dito, né, na teleconferência de resultados, para os exercícios a partir de 2024. De qualquer forma, mesmo que ele fique nessa condição estanque, algo que a gente pode projetar de proventos, como a gente viu agora há pouco, que não está distante do que foi pago em 4 anos anteriores, inclusive está dentro do mais ou menos da média do que ele pagou, e mesmo que seja um pouquinho abaixo, ainda assim parece que é um bom provento diante do preço que a ação tem no momento. Então nós estamos avaliando bem de perto. O Banco Santander faz parte da carteira do meu filho, nós temos 2 posições para ocupar na nossa carteira, por que não o Santander? Vamos avaliando e vamos ver como isso se desenvolve ao longo aí desses próximos dias, próximos meses. De repente estamos fazendo aporte em Santander.
Dito isso, vou ficando por aqui. Eu espero você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.